noite, sejam todos bem-vindos. Esse evento é um evento gratuito, gente. O pessoal que está aqui no shopping, por favor, se aproximem, sentem, porque essa noite é para vocês, clientes do shopping. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão aqui na plateia. É uma alegria receber vocês. Nós preparamos essa noite especial para falar de um tema que a gente ama: moda, estilo e comportamento. Nós estamos no mês da mulher, né? Esse mês tão importante que é feito para lembrarmos das lutas históricas, das conquistas que nós já tivemos, de mulheres que lutaram por nós lá atrás e trouxeram tantas conquistas para nós. Então, esse tema de hoje, moda, estilo e comportamento, é onde a gente vai falar o que é a moda, né? A gente sempre pensa moda, a gente curte a moda, vive a moda. A moda, ela sempre está contando histórias, né? E ela acompanha essas transformações da sociedade. Que transformações são essas? São quebrar padrões, né? Sobre criar padrões também. A gente lembra da Coco Chanel, quando ela libertou as mulheres dos espartilhos, né? As mulheres com aqueles espartilhos apertados. Vocês lembram dos filmes que a gente via 3, 4 mulheres apertando ali os espartilhos? Quanto mais apertado, mais acinturada. Aí a Chanel chegou e disse: não, a minha mulher, ela vai ter liberdade, mas vai continuar sendo elegante. Então isso é quebrar padrão, é criar moda, né? Então a moda está sempre contando história. A mini saia, as mulheres, elas se vestiam, ficavam fechadas, aquelas roupas mais cobertas, mostrando pouca pele. Hoje a gente usa mini saia, né? Usa roupas mais curtas. Isso também é uma transformação da moda, da sociedade. E aí vai tendo essas mudanças. Agora o estilo, né? O que é o estilo? O estilo, na verdade, ele é o que fala sobre você. Você é única, porque eu posso usar uma roupa igual a sua e a gente está na moda, mas o estilo é único. Então é o estilo que faz você mostrar ao mundo qual é a sua personalidade, né? O que você quer dizer. E o comportamento, ele traz isso tudo, né? Ele é uma reunião disso tudo. Então, é da sua atitude, do seu comportamento e também da sua postura, né? Da sua confiança. Essa palavra, gente, confiança, para mim, ela é a palavra-chave da noite. Sabe por quê? Porque quando você se olha no espelho, você começa a aceitar os seus defeitos mesmo, se aceitar, se amar e ter mais confiança, você ganha o mundo. Então, gente, olha, essa noite é uma noite que a gente vai junto com a nossa consultora de moda, dar dicas maravilhosas de transformação, de como otimizar o guarda-roupa. Nem sempre é sobre ter um guarda-roupa lotado ou um guarda-roupa cheio de grife, sabe? Não é nada disso. Você precisa ter um guarda-roupa inteligente, otimizar suas peças. A Tati vai ensinar para a gente hoje como começar comprando peças versáteis, peças que possam se multiplicar. Olha que dica maravilhosa, hein? Então, gente, aproveitem essa noite inspiradora, uma noite que vai trazer muita informação legal e é uma noite para valorizar a mulher, todas as mulheres que fazem a diferença com o seu jeito, com sua força, sua inteligência e faz cada uma com o seu jeitinho especial. Hoje nós estamos sendo vestidas pela Coach, essa loja maravilhosa aqui que está com a coleção linda, looks maravilhosos. Olha como a gente está linda, gatas poderosas. Pois é, nossos parceiros da noite. No final da apresentação nós vamos ter sorteios, hein, gente? Vocês que estão passando, pega o númerozinho de vocês que no final vai ter sorteio. Da Natura, da Flora Pura, das óticas Santa Luzia, da Tole, Óticas Dias. Tem muito parceiro legal, hein? Não percam, essa noite vai ser super agradável, aproveitem, podem chegar, que o dia é um dia todo charmoso, cheio de feminices, moda, estilo e comportamento. Bom, quem está aqui comigo hoje é a minha parceira, cheia de energia, otimista sempre, Patrícia, bem-vinda. Nossa querida Tati Brito, consultora de moda e estilo, ela que é expert no assunto. Meninas, bem-vindas, Pati. Dani, obrigada. Gente, boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês para falarmos de moda, né? É algo que mulher ama. E o vestir é uma constante em nossas vidas. Eu costumo dizer que se vestir começa por dentro. Lingeries e depois a roupa de fora. E essa parte de dentro nós vamos deixar para uma outra ocasião, porque o Ceará é um dos maiores polos de lingerie do Brasil. Interessante, né? Talvez muitas cearenses nem saibam disso.
Sejam bem-vindas e é uma alegria estar aqui com vocês. E vamos aprender um pouco mais, por mais que nós pesquisemos e que tem muitas novidades na internet, mas temos uma pessoa especial que vai nos orientar aqui com muita coisa boa. Um abraço para todas. Você sabe que a lingerie é a primeira coisa ao se vestir? Se você põe uma lingerie correta, já foi um passo inicial, né, Tati? É a base. Isso é fundamental. Essa informação é bem preciosa. Nem sempre as pessoas percebem a importância, né, da lingerie antes de colocar uma roupa. E, gente, quem está aqui com a gente hoje, que vai nos deixar mais informada, detalhar esse assunto, é a nossa querida Tati Brito. Bem-vinda. Obrigada. Obrigada pela presença de todas vocês. Obrigada, Dani, pelo convite, Pati. É uma honra participar, né, estar aqui com vocês nesse momento, falando sobre um assunto que eu tanto gosto, né, que é o vestir feminino, vestir a imagem pessoal, como ela reflete nos nossos dia a dia, né, nosso impacto visual, conosco, como você bem falou, é sobre a essência, está no tema, é a partir de como eu me vejo que eu construo essa autoconfiança, né? O vestir, ele é uma ferramenta de autoconfiança, que a gente precisa vestir todos os dias. E para além de uma roupa, de uma peça apenas para cobrir, né? Ele tem que contar histórias conosco dia após dia. E eu trabalho muito por essa linha. Então, é um prazer e obrigada por todos estarem presentes. Bem-vinda. E a gente aqui já está começando a nova temporada do podcast Descer do Salto. Nossa nova temporada 2026, abrindo com esse tema super gostoso, né? Que é moda, que a gente ama muito. Tati, aí eu já pergunto a você. As pessoas, elas veem a moda ainda como uma forma ainda superficial, né? Só que o que é que a forma de vestir realmente comunica sobre uma pessoa? Eu costumo dizer que eu trabalho com mulheres, para mulheres, e a moda é uma ferramenta no meu trabalho, né? Ela parte de uma construção. A moda, ela comunica, a moda, ela está aí presente em todas as áreas. E na nossa área da consultoria de imagem, que ela entra muito nas tendências, né? A moda, ela vem muito forte. No impacto visual, a nossa imagem, ela é construída por formas, por linhas, por cores. Nós temos tudo isso na nossa própria beleza, na beleza feminina, nos nossos traços. E aí é a partir daí que a gente constrói essa comunicação. A partir do momento que eu troco o olhar com alguém, eu estou fazendo uma leitura muito inconsciente de tudo que eu vejo, né? de todo o que eu carrego de conhecimento. Então, a gente tem as linhas retas que trazem mais força, a gente tem as linhas arredondadas que trazem mais delicadeza nessa comunicação. Então, quando eu tenho essa consciência do significado das cores, do impacto das cores, do impacto da minha imagem pessoal, na minha área profissional, eu consigo direcionar isso de forma mais positiva. Eu uso a moda como ferramenta de construção diário. Quando eu quero impactar, quando eu quero disfarçar, quando eu quero alinhar uma área profissional, uma imagem profissional. Então, eu uso todos esses truques que a moda nos oferece, né? E não exatamente sobre tendência, é sobre o vestir e as linhas e formas que constroem essa roupa. Então, ela impacta 100%. Perfeito. Então, Tati, diz pra gente como substituir, por exemplo, um look simples, né, em um look bem interessante. Ótima pergunta, porque eu costumo dizer que a gente consegue sair do básico ao extraordinário com alguns elementos, né? Quando a gente vai construir um look, a gente usa os elementos visuais que compõem a nossa imagem pessoal. Então, nós temos os brincos, nós temos os acessórios. Eu amo acessório. Costumo dizer que o acessório ele é o tempero do look. Ele vem para dar aquele ponto, aquele toque. E eu preciso entender tudo que já tem ali em mim. Eu preciso entender se eu estou usando óculos, eu preciso entender a blusa, se ela tem gola, se ela tem brilho. Hoje, por exemplo, eu botei só um brinco, porque ela já tem muita informação, eu já trouxe a gola mais para cima. Então, a gente tem que ter cuidado para não construir um ruído de imagem, poluir aquele look e ficar muito confuso, né? Então, como eu consigo sair do básico ou do simples, né, para o extraordinário, é também entendendo o que me valoriza. O que me deixa mais bonito, o que marca a minha cintura, o que me eleva a autoestima quando eu olho, porque não tem força maior, mais até do que um acessório, é a autoconfiança. É a segurança quando eu me olho no espelho e acho que eu estou perfeita.
né? Então, eu entender o que faz sentido para mim, entender o que eu gosto, entender o que comunica com o meu estilo, é fundamental. Mas sempre pensar nessa construção de uma peça tendência, uma peça diferente, um acessório legal de impacto e não um acessório delicado. Então, é bem por essa linha mesmo. O acessório enriquece bastante um look, né? Muito, Básico. muito. A gente tem que ter cuidado com essa coisa de tendência, né? Porque nem sempre nos convém. Determinada tendência não tem nada a ver com o teu estilo de vida, né? Ou o teu biotipo. Então, a gente precisa estar atento a isso, né? Eu gosto muito de falar que a tendência, ela vem para trazer modernidade para o meu guarda-roupa, para o meu estilo. Como a gente construiu o look da Patrícia, que ela trouxe uma alfaiataria que é o estilo dela, o estilo tradicional, o estilo clássico. Então, ela trouxe uma alfaiataria com recorte moderno. O blazer cropped, que é uma tendência que está voltando agora em 2026, a gente viu em todos os desfiles internacionais, nas passarelas. Várias marcas trouxeram o blazer com esse recorte na cintura, que valoriza a cintura, que traz feminilidade, porque o blazer é uma peça do guarda-roupa masculino, que entrou-se no universo feminino para trazer poder nas repartições públicas, por exemplo. E aí a gente foi obrigado muitas vezes a colocar a rigidez, para ter presença, para ter voz, para ter uma posição. E aí a gente quebra com esse toque moderno da tendência. A gente trouxe a tule com textura em renda, na sobreposição, para também trazer a modernidade para a imagem dela, quebrar a rigidez. Então, são esses detalhes que a tendência entra. A cintura alta, que eu adoro. Eu acho que valoriza muito a gente a cintura alta, né? Adorei que tenha vindo para ficar. Veio para ficar. Que a cintura baixa não favorecia, né? E quando você falou a questão da lingerie, que a Patrícia falou e você pontuou, eu costumo dizer que quando a gente vai construir um look, a gente constrói pela base, que é a lingerie. A lingerie certa para o meu biótipo, o sutiã adequado. Eu preciso entender. O vestir, ele é um autoconhecimento. Eu preciso conhecer o meu corpo, conhecer minhas curvas, entender o que faz sentido, o que valoriza. Muitas vezes as pessoas só se vestem por vestir, mas esquece desses detalhes, assim, de entendimento. Se eu preciso de uma cintura mais alta, mais larga, se está marcando a roupa, se está chamando a atenção. Entendeu? Então, tudo isso é a base. Eu começo pela base, vou construindo esse look. Gente, o branco, pelo amor de Deus, né? O nude. E tem gente que usa branco que... Deixa eu mostrar, Dani, só na questão da comunicação visual, eu trouxe aqui uns óculos da Diniz, para a gente entender esse impacto. Porque a gente tem a questão do visagismo, das linhas, né? O óculos é um acessório que muita mulher tem medo de usar, tem receio de usar. E ele também entra muito de impacto. A gente tem as linhas arredondadas, as linhas retas, a diagonal, a oval, que está super em alta, né? A Miu Miu lançou uma coleção. Quer dizer que o que é tendência hoje é o oval? É o oval, é super tendência. E as máscaras, os maiores, óculos maiores também? Eu adoro, eu sou ousada, que eu tenho um rosto pequeno, mas eu gosto. E aí é estilo, isso, né? A gente aí sabe quando a gente ousa um pouquinho e cai naquela coisa de um estilo próprio. Que tem o que valoriza e tem o que impacta. Tem dia que a gente quer impactar, não precisa seguir o perfeito sempre. Tem dia que eu quero impactar, jogo um batom vermelho, coloco um oclão, que eu gosto de falar. Né? A gente precisa também ter esse momento do exagero. A gente é mulher, de fases, de ciclos, né? Pode brincar, né? De hormônios a todo momento ali. E então, deixa eu colocar esse oval que está super em alta, e ele é um óculos com linhas mais arredondadas. Se você perceber, ele traz o rosto mais para a lateral. E ele pode também diminuir esse rosto. Ele é um rosto que não valoriza todo tipo de rosto, tá? É um óculos, perdão, que não valoriza todo tipo de rosto, de formato, porque ele vai levando para a lateral. Então, se você tem um rosto mais largo, ele vai aumentar ainda mais esse rosto. Deixa eu mudar e colocar um de impacto. Aqueles dias de mais inspiração, né? Esse aqui é de força, aquela mulher que quer trazer impacto na imagem. Olha como muda completamente. Completamente, né? A comunicação visual. Gosto mais. Não é? Eu gosto mais. E aí a gente tem esse que é o oclão que a Dani falou. Gente, vai ter perguntas para vocês aí na plateia daqui a pouco, né? No final, Esse é o poder, é aquele oclão que a gente ama, que ele chega chegando. Mas percebe como tem a questão do arredondado, da delicadeza, da sutileza, do impacto visual. Tudo que a gente percebe da comunicação, que tudo que está presente na minha imagem de fato comunica. Se a gente tivesse aqui mudando roupas, ia mudar completamente. Né? Então, é muito sobre essa questão das linhas presentes na nossa imagem visual.
Tati, muitas mulheres param de se cuidar, param de olhar para si, de se arrumar. Você percebe isso no seu trabalho? Muito, muito. Assim, as mulheres que me procuram, na grande maioria, elas vêm de uma fase de construção, né? E muitas vezes acontece de ela parar de se olhar no espelho, dela não estar bem com ela mesma, ou ela não está se reconhecendo naquele guarda-roupa porque mudou de fase, né? Porque está passando por uma transição de carreira. Então, e como a gente tem, nós mulheres somos um pouco sobrecarregadas, né? A gente está sempre acumulando funções e demandas. A gente está sempre cuidando do outro. Essa é a essência feminina. Pensando cuidar nas necessidades do outro, alheias. servir. E esquece da gente. A gente tá, principalmente depois que a gente é mãe, a gente está sempre em último lugar. Então, eu cuido dos filhos, eu cuido do marido, eu cuido da casa, eu cuido da área profissional. E não lembro de cuidar de mim. Eu já peguei clientes que parou de se olhar no espelho e quando foi se olhar, tinha engordado mais de 10 quilos. Quando ela se olhou, ela não se reconheceu. Né? Então, é muito frequente, muito verdadeiro, né? Essa questão da gente se abandonar e deixar de se olhar. E se perder de quem se é no decorrer do processo da vida, né? É muito comum. É perigoso, né? A gente tem que estar atento. Isso. Então, Tati, a gente quer saber assim, de repente uma mulher moderna, se você tivesse que montar para ela um guarda-roupa inteligente, por onde essa mulher deveria começar? Tá, acho que a gente poderia contar aqui com 5 peças fundamentais, pode ser? 5 peças essenciais que eu acho que toda mulher deveria ter no guarda-roupa. Sim. Atenção, hein, gente? Importante isso, porque são peças que você pode multiplicar, peças, né? são peças coringas, são peças que salvam a vida, né? Que tá ali com você e ela vai sempre funcionar para você. Né? Então, assim, a gente sempre tem um jeans, que é o jeans querido, né? Então, eu vou indicar uma calça jeans de modelagem reta, que é a calça que valoriza toda mulher. Né? Poderia citar a reta e a pantalona, mas a pantalona, a depender das curvas, tem mulher que não gosta porque ela traz mais volume. Né? Então, a calça reta, jeans, e de preferência um jeans mais neutro, levemente mais escuro, mas sem muito trabalho, a lavagem, né, mais discreta. Uma boa pantalona em alfaiataria, né, aquele estilo mais social, que às vezes você tem ali uma reunião, um evento, não sabe por onde começar. A calça você pode usar com t-shirt, você pode usar com blazer, você pode jogar com várias outras peças superiores. Então, a calça jeans reta, uma alfaiataria, a pantalona, um vestido midi que vai te salvar ali, um vestido de cor neutra, também atemporal, com esses recortes atemporais que ele vai te salvar, acessórios, semi-joias principalmente, uma peça ali de impacto, que vai estar com você o tempo todo, e uma bolsa de linhas retas ali no tamanho médio, que também vai, não tão grande de trabalho e não tão pequena, que é de festa, aquele tamanho mais mediano, mas também que ele já traz uma autoridade para a imagem. Gente, Falei cinco, né? Então, é isso. É interessante. Uma coisa que eu acredito que poucas mulheres exigem na hora da compra de uma roupa é o tecido. Eu tenho esse hábito. Gostei da roupa, aí vou lá na etiqueta olhar a composição. É importante nós buscarmos o conforto térmico. Né? Desde um algodão, um linho, um poliéster, poliamida, uma viscose. Então, isso assim, quando você sai, veste uma roupa, monta o seu look, mas pense no clima, se você vai estar confortável. Consequentemente, você vai estar bem elegante quando o conforto impera. Isso também é um vestir consciente. A gente precisa entender toda a minha rotina, o meu trabalho, por onde eu passei, o que é que eu faço naquela semana. Esse é o vestir com propósito, que eu entendo. Então, se eu moro numa cidade quente, como Sobral, né? Se eu sou uma pessoa que sinto mais calor, o algodão ele é o melhor tecido para a região nossa. O linho é perfeito, mas amassa muito. Nem toda mulher gosta de usar o linho, embora eu ache chiquíssimo. Também adoro, mas amassa bastante. Fresco pra gente. Eu acho chique. A viscose também, principalmente quando é o viscolinho. A gente só tem que ter cuidado porque tende a encolher, às vezes, quando lava, essa composição. Mas, assim, é fundamental. O poliéster, a gente tem que ter cuidado também, porque o poliéster, digamos ele é vilão, mas, porém, é um tecido que não amassa. Não amassa, é prático, então, se você vai para um evento em outra cidade, uma reunião, que você quer estar impecável, lavagem, né? é o poliéster, né? Então, eu vou para o frio, é o poliéster, não é o linho.
O poliéster feito Então, do plástico, né? Inclusive de garrafas recicladas, PET. É interessante isso. E né? a poliamida é perfeito para roupa de academia, para peça íntima, para lingerie, conforto, porque é né? gelada, é confortável, não coça como o poliéster, não é seco como o poliéster. Então, a poliamida para peças de baixo, lingerie e academia, é perfeito. E não fica com odor também, porque a poliamida ela é respirável. Diferente do poliéster, que com o tempo, se você perceber, a roupa de academia ela já impregnou um cheiro, um odor, que é do tecido. Porque ele realmente porque ele não respira, ele abafa. Sim, não deixa ele não transpirar, troca né? o calor. Tati. E muito só um pouquinho, Dani, só para falar a questão do guarda-roupa. Esse entendimento, assim, peças neutras. Eu costumo falar assim, a tendência, ela entra como toque, ali, só para trazer a modernidade. Mas eu ter sempre peças neutras que eu vou conseguir multiplicar esse guarda-roupa. Né? Assim, cores que se conectam. Sempre que você vai comprar uma peça, você tem que pensar que essa peça ela vai multiplicar com pelo menos uma blusa, com pelo menos, ou uma calça, com pelo menos 5 blusas que você tem em casa, no mínimo. Porque aí é onde você vai ter esse guarda-roupa funcional e prático no dia a dia. Né? Também esse entendimento é bem legal. Não sair comprando aleatoriamente, aí quando você chega em casa, você não tem roupa. Porque não se conectam entre elas. Porque eu só vou comprando e seguindo a vida. Entendeu? Exatamente, tem que perceber essas combinações, né? Otimizar o guarda-roupa. Então, nem sempre, gente, é ter um guarda-roupa cheio, né? Pelo contrário, às vezes você nem se encontra ali, né? É otimizar mesmo. Tati, fala pra gente aqui, quais os maiores erros que uma mulher comete ao montar um guarda-roupa? Normalmente a gente comete, esse é um dos. É exatamente o que eu falei anteriormente. Essa compra sem coordenação, sem entendimento, sem uma estratégia. Né? Eu tenho que entender qual é a minha profissão, o meu objetivo de imagem é muito importante. Né? Quando a gente faz a paleta de cores, a cartela de cores, que a gente traz esse guarda-roupa mais direcionado com as cores que né, me representam, faz parte da minha beleza e tal, é muito mais fácil, porque tudo combina com tudo. Então, tudo que eu pego, eu já sei que combina. Então, quando eu entendo o meu estilo, conheço as minhas curvas, conheço as cores que me valorizam, entendo o que é que eu quero comunicar e o que faz sentido eu comprar para aquele guarda-roupa. Eu digo que guarda-roupa é o seu acervo pessoal. E o que tem que estar lá é o que faz sentido para você, em pessoa, em essência. Né? Quando a gente fala no vestir, em autoimagem, é como eu me vejo. E o impacto disso, depois que você está vestida, é gigante, né? Então, se eu estou numa fase mais desanimada, e aí eu me visto ainda mais desleixado, vamos dizer assim, né? Sem um cuidado a mais, uma produção diária, mesmo que o básico bem feito, eu vou ainda mais afundando, né? Cavando esse poço. Então, a gente precisa ter muito esse cuidado. E o maior erro é esse, é comprar sem estratégia, sem entender como que funciona para mim no É interessante tirar tudo que você tem, espalhar assim, olhar, deixa eu ver aqui, porque de repente você compra até roupa repetida e você nem percebe que... E você vai enchendo o guarda-roupa, né? Põe uma boa música, assim, uma música bem alta, vai olhar seu guarda-roupa, olha o que faz sentido para você, o que faz sentido ficar lá, porque às vezes tem peça que tem 1 ano que você não usa, ou você não consegue combinar, então, será que vale a pena estar lá? A gente deve se desfazer, dizem assim, se você não usa aquela peça por, não sei se alguns meses ou um ano, você tem que se desapegar. É verdade, tem as peças que a gente fica com pena, né? Se desfazer. 6 meses, desapega, né? A gente tem que ter muito cuidado também, principalmente eu, quando eu entro no guarda-roupa de uma mulher, né? Nesse direcionamento de nunca eu chego e digo, tire isso, jamais. Nem tenho esse poder, né, para isso, direito, melhor dizendo. Mas é importante eu liberar espaço para o que faz sentido. Porque às vezes está parada ali, perdendo, gastando energia à toa, né? Poderia estar uma peça que multiplica muito mais. Até esquece, né? Que tem aquela peça, aquele acessório. Isso. Tati, há uma coisa interessante, tendência de moda, e tem aquela pergunta, né? Existe uma roupa certa para cada tipo de corpo? Porque as pessoas que têm mais vivência, por exemplo, como eu, aquele déjà vu, que a moda sempre ela se renova, ela volta, ela vem de novo, né? E a gente vê desde um trapézio, um balonê, uma diversidade imensa. Mulher usar paletó com gravata, isso nos anos 70 foi moda. E agora está voltando. Anos 70, paletó mesmo com gravata, interessante. Ou saia com blusa e gravata, um charme. Balonê, mas aí né? muda tanta coisa, né? E aí diz para mim se, independente do corpo dessa mulher, ela pode
usar qualquer estilo, qualquer moda, qualquer roupa? Estilo, sim. Ela pode usar qualquer estilo, né? Porque estilo está muito relacionado a quem eu sou, a minha essência, os meus gostos pessoais. E estilo é repetição. Aquilo que você usa todo dia é o seu estilo. Que você abrir, eu abro o guarda-roupa de uma mulher, eu sei qual é o estilo dela. Mas tem os momentos da vibe, né? Aquele momentozinho da vibe que você assim hoje eu acho que cada mulher tem esse momento, chocou. De repente ela passa até um corte de cabelo que ela nunca cortou longo durante décadas. De repente ela faz um cabelo bem curtinho e assim também com roupa, né? Isso, assim, essa tal da vibe. Nós temos até 3 estilos, né, ali na nossa essência. Então a gente tem o predominante, que é o que é mais assim, mais alto, que tem a ver com a profissão, que tem a ver mesmo com como eu quero que os outros me percebam, né? E os outros, eles vão ali mudando nas fases da vida. Tem o esportivo, que é quando eu estou mais, ou numa gravidez, que eu quero mais conforto, ou no meu dia a dia, assim. Então a gente precisa entender. Aí esse de over, ele vem, mas ele nunca sai para o over muito distante. Por exemplo, quem é tradicional não coloca um curtinho, não coloca um sensual. Eu digo que eu não consigo usar a roupa muito delicada, assim, feminina, de vestido, com bordado, com renda, né? É tanto que você vê aqui, eu tô toda no brilho e não me vê com um vestido rosadinho, todo princesa. E não se conecta comigo. Quando eu me olho, eu não me reconheço, né? E é muito conexão interna, e é o que a gente tem diariamente. É você se vestir, se olhar e dizer, sou eu. Não tem ninguém que te derrube daquela forma, né? Mas assim, e de corpo, entender as suas curvas é libertador. Costumo dizer que o problema não é o seu corpo. Você que não conhece o que veste bem, o que valoriza o seu corpo. Quando você troca uma calça, uma modelagem de calça, são pequenos ajustes. É uma calça por outra calça. Nunca se tira uma calça e diz que você não pode usar a calça. Não é isso. É uma calça por outra calça, é uma blusa por outra blusa, mas entra um decote, entra uma pele aparecendo para alongar, para afinar, entra uma linha, entra um acessório, entra um corte de cabelo, para também trabalhar nessa questão dos biótipos que a gente fala, sem querer trazer nomenclaturas, mas quando eu entendo minhas curvas, eu trabalho de forma positiva, para gostar do que eu vejo no espelho. Valorizando, né? Outro dia eu fiz até falei sobre isso nos stories ontem, que eu abri caixinha e veio uma pergunta sobre, que eu perguntava o que te impede de se vestir bem todos os dias. E ela trouxe justamente isso, meu peso, né? E outro dia eu fazendo consultoria, eu estava até aqui no shopping, no provador, e eu trago essa mulher para apresentar para ela essa questão da modelagem na prática, porque a gente precisa ver, nós somos visuais. Não adianta eu dizer, essa calça não te valoriza, é aquela que te valoriza. Ela vai dizer, mas por quê? Como assim? O que é que tem a ver? Então eu preciso vir com ela, a gente veste juntas e eu apresento, né? E aí ela olhou no espelho e falou assim, nossa, o problema não era o meu corpo, era a calça que eu estava usando. E às vezes deforma, olha como né? é profundo essa fala. Interessante. E por quantos anos ela se olhou, né, e não gostava do que via, né? E para mim, já começou comigo, lá no início da minha profissão, tudo serviu primeiramente para mim, para eu entender como eu gostava de me ver, como eu valorizava minhas pernas, né? Porque eu sou magrinha, então eu tenho que trazer volume. Já tem mulher que tem que tirar o volume. Então é entendimento pessoal mesmo, autoconhecimento. Essa questão da estatura, né? Eu acho que a mulher mais baixa, ela deve mostrar um pouco mais de pele, usar o decote em V, porque alonga. Evitar cores de alto contraste, em cima e embaixo, né? Para não partir essa mulher. Trazer sapatos próximos da pele, para poder alongar essa silhueta e não partir, não diminuir antes. Exato. É construção do todo. Não existe, você não, por ter esse corpo, não pode usar. A gente pode tudo. Mas quando se pensa no todo, porque a gente precisa equilibrar essa silhueta. Pensar sempre no todo. Mas a gente pode tudo. Okay. Tati, vendo as passarelas agora de 2026, o que é tendência, o que é que fica lá para trás e o que é que vem, o que é tendência, né? Ou o que continua, quais são as cores? O que continua muito claro aqui hoje é o marrom. Marrom é o novo preto real. Tinha uma resistência no passado, né? E agora teve uma aceitação absurda. Muito, quebrou muito essa questão até de preconceito. Muitas pessoas tinham preconceito com o marrom. Inclusive, no livro Psicologia das Cores, o marrom é a cor que as pessoas menos gostam. Ele está em último lugar na pesquisa,
que ele traz uma sensação que não é muito boa e tal. Então, assim, e a gente está quebrando isso, né? O marrom, ele é muito mais sofisticado, ele traz mais leveza, menos impacto, a depender da beleza daquela mulher, do que o preto. Então, o marrom vem muito forte, continua, a renda vem muito forte, continua. Eu adoro a renda, feminilidade na textura, o tule, que é até que a Patrícia está usando, eu também estou aqui, o meu vestido. O tule vem muito forte, que traz essa feminilidade. Eu acho que agora a gente está trazendo muito feminino. A gente viu muita coisa ampla, né? Muito corpo escondido através da amplitude das peças. E agora a gente vê muito o feminino. É cintura marcada, é cintura alta. Selê, né? O concelê. O blazer cortado, né? Que é o cropped, o blazer cropped, que ele deu ali há uns 2 anos, parou. E aí vai voltar. Então, a renda, a transparência, o marrom, a cor, ela vem, o vermelho vem forte, principalmente em sapato. Até o Diabo Veste Prada está sendo lançado e foi muito usado. E a moda, ela vem muito nisso. Né? Eles fazem esse estudo, o que é que eles querem lançar como tendência. Aí vem filme, aí vem série, vem várias coisas que é para fortalecer aquela tendência. Exato. O né? lenço. O lenço continua. É tão Eu engraçado. acho super feminino o lenço. Quem tiver seus lencinhos na gaveta, tirem, meninas, e usem. E ele apareceu em vários desfiles. A francesa usa muito lenço, Muito né? jeans. Francesa usa lenço, usa jeans, usa camisaria. Laço. Muito. O laço. O laço. Então, assim, o lenço apareceu em vários desfiles agora, né? Tanto para outono e inverno, como vindo na primavera também no próximo semestre. Então, falei 5 tendências já? Acho que o xadrez também vem muito forte. Tá? Vem muito forte. Muitas e o marcas verde? já estão lançando as coleções muito com xadrez, Xadrez. né? Eu acho o marrom muito sofisticado. Muito. Não, eu vi marrom é o muito novo preto, peplum. né? Eu vi o peplum voltando muito forte nas passarelas. Prometendo agora para 2026, 2027. Tati, se fosse montar um guarda-roupa estratégico, né? Vamos reforçar aí essa questão. Quais peças comprar? Vou começar a montar um guarda-roupa hoje. Quais são essas peças assim estratégicas, inteligentes? Por onde a gente deve começar? Esse olhar mais apurado. Primeiramente, é o que eu falei, entender essa rotina e a sua necessidade pessoal. Pessoal, a sua vida, a sua rotina, o seu trabalho, a sua profissão, como você vai construir. Porque se a gente for pensar, uma arquiteta, ela se veste diferente de uma médica, de uma advogada, de uma professora. Entendeu? Então, eu preciso entender a necessidade daquela mulher. Então, quando eu entendo a minha área profissional, como eu quero me apresentar, como eu quero ser vista, como eu vou me vender, porque eu sou marca pessoal, a minha marca pessoal, ela atua com moda, com beleza, então eu não posso me dar o luxo de sair desarrumada, descabelada, sem tendência presente na minha imagem, porque a minha imagem, ela reflete o meu valor e meu entendimento e meu profissionalismo na minha área profissional. Né? Então, precisa existir essa coerência na minha fala, na minha imagem e no meu comportamento. Porque senão já quebrou a linha de raciocínio e o cérebro fica confuso. Como assim? Não está batendo o que ela está falando com o que eu estou vendo. Né? Então, esse entendimento é fundamental e eu gosto muito, Dani. Eu sempre digo para as minhas clientes. Calça de alfaiataria, sempre pantalona ou reta, na cor nude, uma cor off e uma cor escura. Para quem fez paleta de cores, escolhe uma cor escura da paleta, se não pode ser um preto ou um azul marinho, que eu consigo ou até hoje um marrom. A gente multiplica bastante. Ok. E aí, pelo menos umas 3 blusas sociais para a gente multiplicar com essas calças, porque aí eu uso as blusas, com cada calça a gente já formou ali alguns looks. Quais seriam as blusas? Blusas de mais sociais mesmo, que vai trazer mais autoridade para essa mulher, pensando que ela vai estar ali no profissional. E aí, para quem gosta de colete, eu gosto de um colete mais alongado, não curtinho, ele mais alongado, porque ele traz mais formalidade e a gente consegue passear por mais ambientes e joga com jeans, joga com alfaiataria, e joga no trabalho e joga no lazer. Então, ele vai multiplicar mais do que o curto, porque a depender da minha área profissional, o curto já gera um pouco de ruído de imagem. Então, as blusas, aí a bolsa, uma bolsa neutra, o preto não é neutro para a bolsa, prefira sempre um marrom, um caramelo, um cinza, um verde, o preto ele gera muito impacto. O tom de cinza, de preferência um grafite ou um gelo? O grafite é perfeito e o gelo também, uma off, porque ela não quebra a linha, né, do look, ela não gera impacto e peso visual, essas cores. Tá? Um acessório legal que você use tanto no trabalho como no lazer,
E aí eu tô pensando para otimizar mesmo essa peça, né? E tenta em trocar os shorts jeans por shorts de alfaiataria, que você consegue estar bem vestida em qualquer momento, em qualquer situação. Eu acho que o short jeans ele é perigoso. O short É. curto, muito apertado, Isso, né? Ele fica nesse limiar de... Isso. E uma coisa importante que eu acho é a postura, né? O comportamento da mulher nem sempre é só sobre o que você está vestindo, a forma que você se porta, né? O tom da sua voz, a postura, né? Como você se comunica. Tem uma coisa que eu acho assim de comportamento, por exemplo, me perdoem quem discordar. Eu adoro me perfumar, mas assim, por exemplo, as pessoas colocam às vezes muito perfume e o perfume chega antes da pessoa. Então a gente precisa ter esse cuidado, né? E entrando no aqui horário. nessa... você tem que sentir, se chegou perto, a pessoa vai sentir seu perfume e ver o quão você é perfumada, mas não que seu perfume grite antes de você, né? Diz que Tem com ter esse 2 cuidado. metros, né? Se de 2 metros você estiver sentindo o cheiro do perfume de alguém, essa pessoa exagerou. É verdade, é para sentir quando você toca, né? E cumprimenta mais de perto. E a gente tem os horários, né, também, Oi? Paty? Tem os horários do perfume, Sim, né? A gente tem um para amanhã, um toalete, pra uma tarde. colônia para o dia, para dormir, uma noite. colônia para a noite, um eau de parfum mais Pros forte. dias quentes, Tem gente pros que dias usa no frios, clima tudo dá tropical. Perfume O doce clima- no calor daqui no dia não convém. Não, um clima nosso tropical como o nosso, tem que ser um eau de parfum no máximo à noite, né? E se usar um pouquinho só. Um spray no alto da cabeça, tchau, deixa cair e pronto, você vai estar perfumada. Mas as pessoas acham que tem que passar na pele e tal. Não, pá. Aí você vai sentir o spray caindo sobre uma você. nuvem. Mas a Dani tocou num assunto interessante, a elegância. Nós temos que ter muito cuidado com a forma de vestir. E nosso clima é muito quente, né? E às vezes as mulheres, principalmente nas cidades que tem praia, exageram um pouco no curto no dia a dia, para sair de casa, né? Para o trabalho ou para um shopping, por exemplo. E eu acho que tem que ter um pouco cuidado com você. Vestir a roupa que lhe deixe bem, bela, por mais bela que seja a sua forma, mas eu acho que não devemos exagerar no curto. Até para sua filha, para sua menina, para sua criança. Eu entendo Você não vai que... ver a francesa puxando a roupa, né? Você não pode botar uma roupa que você fica o tempo todo. Isso não é elegante, né? Pelo amor de Deus. E dizem também que quando você está muito arrumada com muitos acessórios, você se olha no espelho, você mesmo vai perceber, né? Então começa a ir tirando, vai contando, né, Tem uns Tati? Como é que é isso? Tem uns pontinhos, né? Tem uns pontinhos. O básico vale 1 ponto, aí você vai subindo, né? Aí você vai evoluindo. Eu tenho uma calça, uma blusa que é lisa, é 1 ponto. Ela já tem um botão de metal, 2 pontos ela tem, né? A blusa já tem várias informações, tem brilho, tem paetê, já chega às vezes a 5 pontos. Vou somando e eu tenho, aí assim, 1, 2, vou somando, eu tenho que ter ali no máximo 10 pontos. Eu chego no 10 é o limite. Às vezes você tem 15 pontos, porque tem um brinco que soma, tem um anel que soma, tem um óculos. Então qual o limite de pontinhos para a 10. gente perceber que está exagerando? 10. São 10. Então tá. você vai somando a calça, a blusa, aí eu coloquei o cinto, coloquei a bolsa, aí a bolsa às vezes tem várias informações, tem spike, aí você coloca o lenço, você vai vendo que se chegou em 10 é ok, chegou no 15, vai tirando. O que é que eu posso tirar, o que é que eu posso trocar para trazer mais sofisticação e mais limpeza nesse look. É um look mais limpo mesmo, porque a elegância ela está nos detalhes, não é uma peça elegante. Pode ser, mas a elegância é o todo, a sofisticação ela é no todo, é no detalhe. Acabamento, caimento, modelagem, vestiu bem, caiu bem, não ficou repuxado, não ficou amassado, não está torto. Às vezes a gente esquece de fazer o acabamento final. É se olhar no espelho e observar se o cinto está legal, se está precisando do cinto, se o acessório está legal, se cinto está combinando. É uma coisa bem interessante, né? Que tem que saber bem como se jogar um cinto. Acho que é uma peça bem... a multiplicação, né, do bem todo. específica. Sim. E essa que a Dani citou sobre o comportamento, entra muito nessa questão de marca pessoal. A gente está muito em alta agora no digital, construir a marca pessoal, construir uma imagem profissional para vender, construir um Instagram. Então, a gente precisa entender que é o todo. Às vezes, a gente acha que é só colocar uma roupa. Minha imagem pessoal é só a roupa. Mas não é. Quando a gente pensa no tripé da imagem pessoal, entra a roupa em 58%. A imagem, realmente, ela tem muito mais impacto na comunicação visual. Ela tem 58%, baseado em pesquisa que existe, internacional. Mas aí 7% é o conteúdo. Olha a diferença. Né? Assim, é muito pouco. Né? E o restante, que é 38%, eu acho, agora, é
a linguagem não verbal, é a forma como eu falo, é a minha voz, né? É como eu comunico, se aquela fala está agradando, se está em coerência, que eu falei agora há pouco, com a minha imagem, né? O gesto que eu faço, a minha postura de segurança. Então, tudo isso é uma soma, né, de percepção para o outro. E quando eu estou construindo a minha marca pessoal, é tudo. Tudo que a pessoa vê referente a você é a sua imagem, é a sua marca. Porque identidade é o que ela vê, que ela vai construir uma identidade, é a sua identidade, mas imagem é o que reflete para o outro. É como eu chego no outro. É aí que ele vai falar, que ele vai ter um diagnóstico da minha imagem. É isso, gente. É um assunto muito extenso, nós já estamos perto de encerrar, né? Tem muito conteúdo, inclusive a questão da estação contrária, toda a coleção de moda que está em voga. E a gente vê como comprar isso, né, de uma forma mais acessível possível. As promoções, né, que sempre são interessantes. Tentadoras, né? Promoção, Mas a gente tem que ter cuidado. Às vezes compra porque está barato e nem está precisando. E a estação contrária tem a ver com a questão global. Você pode comprar a estação diferente de outro país que no seu país vai estar por exemplo, moda, agora, né? Então isso é aqui bem no interessante. Estação contrária para explicar, né? Sim. Do que se trata. Isso. Por exemplo, lá fora, Tati pode colocar isso. Hoje eles estão já trabalhando na coleção de inverno, né? Isso, e a gente está aqui no verão. Então, você viaja para fora, você já compra peças na promoção, né? E aqui a gente está recebendo a coleção outono e inverno, né? Mas que não é o nosso clima, enfim, mas é o que vem de fora. E de repente você compra um casaco numa promoção que você vai lhe servir lá na frente para uma viagem, alguma coisa, é o momento de comprar. Mas tem comprar consciente, está precisando, só porque está barato, né? A gente cai muito nessa... Mas é legal você, quando eu digo dessa questão estratégica, quando eu entendo o que faz sentido para mim, eu consigo aproveitar uma promoção pensando mais lá na frente. Entendeu? Se vai fazer sentido para mim, se eu vou fazer uma viagem, se a vez por outra eu faço uma viagem específica, que se faz sentido, né? Então, é também nessa questão estratégica, né? É uma promoção, mas faz sentido? De repente faz. Ou se eu vi que vai ser tendência e eu gosto daquilo... Tem que ter esse olhar, né? Tem que estar se informando. Gente, nós queríamos abrir aqui o microfone para a plateia, né? Porque aqui é interativo, a gente quer que você tire suas dúvidas. A gente está aqui com a expert de moda, né? Ela faz consultoria, inclusive particular, então você tem aqui ela para responder sua dúvida sobre moda. Alguém de vocês tem alguma palavra? Vitória, alguém pode dar o microfone, por favor? Boa noite, bem-vinda. Oi, boa noite, muito obrigada. E é um prazer estar aqui eu vim nessas dicas tão maravilhosas da Tati, né? A convite da Daniela e da Patrícia. Para a gente é muito valioso esse momento. Tati, para uma dica para quem vai viajar. Eu vou viajar e como eu poderia montar a minha mala? Aí você tem que entender o roteiro, o destino, o roteiro. Aí analisa clima, como é que vai estar esse clima lá. É frio, a sua viagem é para frio ou para tropical, verão? O clima? Tropical. Tropical. Então você tem que entender o seu roteiro, os passeios que você vai fazer, os dias que você vai fazer, para você construir de forma muito direcionada. E também você conseguir multiplicar essas peças, para repetir essa peça. Então, você disponibiliza todas as peças que você pretende levar, que você gostaria de levar, e você vai entendendo o que conversa com o quê, para facilitar essa mala. Né? Então, se for praia, vestido é legal, conjuntos, aí você coloca tecidos leves, fluidos, se faz sentido para você. Um conjunto você pode multiplicar depois, porque você vai usar a parte de baixo com uma outra blusa e depois a parte de cima com uma outra peça, pode ser uma calça. Então, você sempre coloca em vista tudo que você pretende e vai pensando nessa estratégia de multiplicação. Né? Uma sandália ou duas, para você também multiplicar. Vou sair à noite, quantos dias à noite? Quando eu vou fazer a mala, eu pergunto para a cliente. Vai ser um look dia e um look noite para todos os dias, para eu saber quantos looks eu preciso montar. Levando em consideração o aerolook de ida e o aerolook de volta. Então, eu preciso entender quantos looks eu preciso. Quando eu descobrir quantos looks eu preciso, o roteiro. Como essa, né, identidade, cultura, para a gente trazer algo bem legal, característico à cultura,
né? Então, avaliei cultura. Então, agora eu vou pensar no que eu gosto, que faz sentido para mim, como eu quero me ver nessa viagem. Eu vou fotografar, eu vou com criança, eu vou passar correndo, vou andar muito, vai ter ladeira. Tudo isso tem que ser analisado quando vai se construir uma mala, né? As cores que você quer usar, como você quer estar nas fotos. Então, quando ela me traz tudo isso, eu vou montar essa mala, né? Então, é estrategicamente dessa forma. E aí, pense em levar 2, 3 conjuntos que você vai multiplicar, né? Um vestido de impacto, com uma rasteira legal, também de valor, com um detalhe legal, ou metalizado, enfim. Começa por aí, nesse entendimento. Nessa estratégia. Gente, esse evento é aberto ao público. Você, mulher, que quiser, pode se aproximar, sentar e fazer parte. Eu queria... mais alguém quer fazer alguma pergunta? Que tem alguma curiosidade? Por favor, bem-vinda. Boa noite. Antes da minha pergunta, eu queria só agradecer a Tati, né, que eu sou uma dessas mulheres que havia se perdido, não se enxergava, e quando eu conheci a Tati, inclusive, eu não tinha espelho na minha casa. E depois da consultoria que eu fiz com ela, hoje eu sou realmente uma nova mulher. E eu queria que você desse uma dica de o que eu, né, como baixinha, quadril largo, que tipo de calça eu não devo usar de forma alguma. Colocando enrascada, tá vendo? Que eu não devo usar. Calça skin, tem que passar, ela sabe, ela me conhece, na consultoria, é muito assim, olha, passe longe disso aqui. Eu trabalho de forma muito informal, né? Trazendo muito mais leveza para esse momento que já é um pouco pesado. Peça que né? não dá para adaptar, né? Outras são não adaptar. mesmo. Tá. Até porque ela me traz a dor. Então, eu tenho que ouvir essa mulher e trazer o retorno para ela do que ela me pediu. Né? Eu jamais chego dando uma ordem, mas sem ouvir aquela mulher. Não é sobre mim, é sobre ela, sempre. Claro. Né? Então, no que ela está falando, é uma calça skin. Tudo que afunila, ela tem que evitar. Ela tem que abrir essa silhueta. Porque tem um quadril largo, né? Ela tem que equilibrar o quadril com o ombro, né? E essa linha seguir reta e não fazer assim, porque o quadril é largo. Tudo que eu vou afunilando, eu vou marcar e vai trazer atenção para o quadril. Então, é calça de cintura mais alta, nunca baixa, e média também não, porque aí a calça alta a gente eleva também o tronco dela, né? Deixa ela mais longilínea. Então, porque se eu baixo esse quadril, esse cós, eu posso achatar, eu posso desequilibrar. E a ideia é sempre subir, sempre alongar. Então, a calça skinny, a calça cenoura, a calça slouch, que ela tem volume aqui, de preferência a calça reta, sem detalhes, né? Ter cuidado com o bolso, ter cuidado se tem muito volume aqui. E ter cuidado também nas cores, nessa construção de 2 cores, né? E obrigada também pelo elogio, assim, a Bianca nosso momento foi bem profundo, né? Ela estava passando por uma fase realmente, como ela bem citou, e ela é outra pessoa, assim. Tá. Foi quase esquadrão da moda. Tá bem elegante, né? Legal. Veio elegante para o evento, parabéns. Ela é outra pessoa. Eu posso até colocar nos stories o antes e depois da venda, porque assim vale impressionante. Eu acredito. É impactante, né? É Quem me vê impactante. hoje realmente não me reconhece. Quem me via antigamente. E você aceitou as dicas de cara ou você resistiu? Porque às vezes a pessoa resiste, né? Não, eu fui aberta, né? Eu cheguei para ela e falei, Tati, eu sei que eu estou precisando de uma transformação, porque eu não estou me reconhecendo, eu não sabia mais meu estilo, nada me agradava no meu guarda-roupa. E eu falei com ela, eu estou aberta a derrubar o guarda-roupa, se for necessário, mas dentro daquilo que eu me identificasse. E foi muito prazeroso, foi de uma forma muito leve. Eu até falo com ela, se não tivesse sido da forma leve, prazerosa, eu não teria conseguido chegar onde eu cheguei hoje, de conseguir ter construído a mulher que eu sou hoje de uma forma tão leve e tão tranquila que foi. Parabéns, que bom. Mais alguém, gente? Tem alguma dúvida? E aí, meninas, aquela duvidazinha na hora de montar o guarda-roupa, porque tudo é questão de estratégia, né? Não é falta de roupa, não. Né? Quem nunca abriu o guarda-roupa e não sabia o que vestir? Eu várias vezes, eu olho assim, eu digo, gente, e às vezes você vê um monte de roupa e de repente você não consegue montar um look assim, né? Alguém mais quer falar? Vamos fazer o nosso sorteio, né, gente? Vamos deixar com gosto de quero mais para outras vezes. Pois é, eu quero agradecer muito a presença de todas vocês e todos vocês, né, que tem uns homens aqui maravilhosos também na plateia. Às vezes me perguntam, por que não tem o dia do homem?
Aí eu digo, ô minha gente, que os bichinhos já saíram na frente, né? Com os direitos todos. A gente teve que lutar pelos nossos. Por isso que alguém lutou lá atrás, então tem o Dia Internacional da Mulher, que é o dia 8, né? Verdade, mas lembrando que todos os dias são dos homens e das mulheres. É verdade. E para fechar essa noite assim, eu quero dizer que o mais importante de tudo é a beleza de dentro para fora, né? É a autoconfiança, é você se amar, se respeitar. E aí sim, os outros também vão te olhar com respeito. Então, se olhe no espelho, se aceite, não se compare. Comparar é uma coisa muito triste, né? Se comparar. Então, valorize o que você tem, o que você é. Né? Muito obrigada. Eu quero agradecer muito aos nossos parceiros, ao Sobral Shopping, em nome de Márcia, Vitória, nosso marketing aí muito querido, atencioso, as nossas lojas parceiras, Coach, Óticas Santa Luzia, Tole, Óticas Dias, a Óticas Diniz, né? E a Flora Pura, a Natura também, que são empresas maravilhosas. A Flora Pura, são muitas décadas já, são empresas que realmente trabalham com elementos, né, de uma pureza muito grande, né? Não são modismos, não. A história vem de longe. Então, muito obrigada, tá, gente? Vamos agora fazer nosso sorteio para ganhar presentinho, né? Uma boa noite para vocês. Esse episódio vai estar no ar, no YouTube, né? Com o episódio desse do Saldo, abrindo a temporada agora de 2026. Espero que tenha sido muito proveitoso para vocês. Obrigada, minha parceira. Obrigada, Tati. Obrigada, plateia linda. Boa noite e até a próxima. Obrigada, meninas. Gente. Até mais. Um beijo.